Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O programa Multidom esteve no Orquidário Covolan, no Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara do Oeste, para falar com Rodrigo Monteiro, engenheiro eletricista, que há mais de 6 anos trabalha com orquídeas e ministra cursos para orquidófilos. O seu canal do YouTube, A Ciência das Orquídeas, já tem mais de 25 mil inscritos. Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, Marta, tudo bem? Rodrigo, conta pra gente como é que você chegou nesse orquidário que eu já vi, é grande e tá muito bem cuidado. Como é que você chegou a administrar esse orquidário? Bom, Marta, tudo isso começou em 2016. Eu trabalhava numa fazenda, numa empresa multinacional na época, lá em Conchal, e as orquídeas sempre me chamaram a atenção. Porém, eu nunca me aprofundei ou olhei com essa atenção para elas, né? E lá na fazenda tinha muitas árvores lá, né? Uma fazenda antiga, até histórica, né? E tinha muitos dendróbios, né? Que o pessoal popularmente conhece como olho de boneca. E eu não conhecia, mas eu via todo inverno, né? Que era a época de floração dele, e aquelas toceiras enormes florescendo. E isso me chamava a atenção. Eu trabalhei lá por 9 anos, né? Tinha o meu gerente, que é o gerente da fazenda lá, o gestor. E um dia, conversando com ele, ele me falou que ele cultivava orquídea. E que se eu quisesse, ele poderia me ensinar, dar os primeiros passos aí, né? E foi aí que tudo começou. Ele me incentivou, dando as primeiras dicas, e eu, com o passar do tempo, comprei a primeira, comprei a segunda e nunca mais parei de comprar. Isso aí foi virando uma paixão, né? Só que eu sentia muita dificuldade. Com isso, naquela época, ali em 2016 ainda, o conhecimento de orquídea era muito limitado, principalmente em redes sociais também. Estava começando, né? E eu comecei a buscar na internet. Foi onde eu comecei a aprender e também comecei a buscar conhecimento através de livros, né? E a coisa foi crescendo. Em 2017, através de um colega também de trabalho, que me incentivou a abrir um canal. Eu sempre fui um pouco tímido e ainda sou, né? Mas mesmo assim, eu falei, eu vou arriscar, eu vou tentar ensinar as pessoas aquilo que eu tive dificuldade também, né? E também aprender, porque a gente sempre está aprendendo, né? E aí, em julho de 2017, nasceu o canal A Ciência das Orquídeas, né? Hoje, o canal está com 25 mil inscritos. Passo dicas de cultivo. A maioria dos vídeos é ir em exposição, divulgar o evento, mostrar e também sempre dando dicas de cultivo. É claro que para isso a pessoa que ela quer cultivar orquídea, ela precisa se dedicar, porque a orquídea é uma planta que não é difícil de cultivo, mas são muitas espécies e cada espécie ela tem a sua particularidade. Então é isso que é a grande dificuldade da maioria dos novatos, vamos falar assim, no cultivo de orquídea, porque não conhece e não busca o conhecimento. O primeiro passo para se cultivar orquídea é buscar o conhecimento da planta que você adquiriu. Então foi essa a intenção, isso foi crescendo. Comecei a fazer vídeos de divulgação na época, sempre fiz, né? E um dia, visitando aqui o Orquidário Covolan, onde sou parceiro juntamente com o Marco Covolan, né? Que ele é especializado no cultivo de catileias valquirianas e nobilar, né? Hoje o orquidário já está expandindo para outras espécies e híbridos também. Temos uma parceria onde eu trabalho aqui no orquidário, administro o orquidário e as vendas também, né? Então hoje, em parceria com o Orquidário Covolan, eu trabalho e continuo fazendo o trabalho com a ciência das orquídeas, né?
O canal A Ciência das Orquídeas lá no YouTube, né? E nas redes sociais, Facebook e Instagram. E também o Orquidário Covolan. E com isso, só voltando um pouquinho, né? Eu vim aqui fazer um vídeo para divulgar as plantas em época de floração. E ele gostou do vídeo, né? E teve resultado. Isso foi em 2018 que eu vim aqui fazer o vídeo. Em 2019 ele me chamou para vir aqui começar uma parceria de vendas, e essa parceria que tem dado certo, né, tem crescido, e hoje o Orquidário Covolan é um dos orquidários maior do país em relação a cultivo de valquiriana, onde a gente tem e disponibiliza os nossos produtos, as nossas plantas, né, vamos falar assim, as nossas flores, para todo o Brasil, através de grupos de vendas, né, de WhatsApp, vendas por Instagram, vídeos no YouTube. E então hoje estamos crescendo, buscando a cada dia mais melhorar tanto o cultivo quanto flores e fazendo novas amizades, porque a orquidofilia, o principal da orquidofilia é trazer novas amizades e pessoas que você nunca imaginava em conhecer. Eu hoje conheço pessoas do Brasil todo, tenho muitos amigos aí fora e clientes também, né? Gratidão por tudo isso, por estarmos aqui hoje falando dessa história, né? Fale um pouco sobre a orquídea Cattleya valquiriana. A Cattleya valquiriana, ela é uma espécie, né? Assim como outras espécies também. Essas espécies foram retiradas em algum momento da natureza e os orquidófilos começaram a reproduzir isso. Para quê, né? Para buscar melhorias genéticas na flor, melhorar características técnicas das flores, para que elas ficassem mais pétalas largas, sépulas mais bem armadas, uma planta que tem uma geometria melhor. Então a gente faz esse trabalho de melhoramento genético através de cruzamento entre a própria espécie. Por exemplo, eu pego uma Cattleya valquiriana na cor roxa, que é o tipo, cor básica, né? E cruzo com uma alba, com uma branca. E isso é para quê? Para buscar o melhoramento da pétala, por exemplo, que a alba seja mais larga, sendo que aquela tipo não é, mas ela tem um labelo, um conjunto de labelo muito mais bonito. Para quê? É como cruzar dois cachorros ou dois gatos. Os filhos têm que sair melhores que os pais, porém pode acontecer também de sair não tão bem quanto os pais. Então isso é uma reprodução, é um melhoramento genético. Isso a gente faz, né? A gente reproduz a espécie, assim como a valquiriana, como também a Cattleya nobilor, que a gente também tem, e estamos expandindo para outras espécies. Os orquidários, de uma maneira geral, fazem um melhoramento genético das orquídeas? Sim. Os orquidários profissionais, né, e colecionadores, né? Isso independente da espécie. Por quê? A dificuldade é que você pega a polínia de uma flor, valquiriana alba, e cruza e coloca lá no órgão sexual reprodutivo da outra planta, naquela tipo, que é a cor roxa. Para quê? Essa planta é como um homem e uma mulher, né? A mulher vai engravidar assim como a flor. O que acontece? Essa flor tem que estar no período de floração, né? A flor começa a murchar e aí ela começa a gerar cápsula e a engordar essas cápsulas. Para quê? Para gerar, né, essas sementes. A grande dificuldade está aí. Por quê? A taxa de germinação da semente da orquídea é muito baixa. Em torno aí, vamos falar, não chega nem a 0,5%. É de 0,01%. Então a taxa de germinação na natureza ela é muito baixa. E um orquidófilo, por que eu falo orquidófilo? Uma pessoa comum, um amador, ele não consegue fazer isso, e nem a gente. E o que acontece? Essa cápsula ela é gerada, eu fiz o cruzamento hoje, daqui a 8 meses a 1 ano, essa cápsula vai estar madura, eu vou colher essa cápsula e enviar para um laboratório. Esse laboratório vai semear num ambiente estéril e germinar essas sementes que são quase um pó. Essa reprodução só se consegue com alto índice de germinação em laboratório. Então, isso faz com que tenha um custo de laboratório, de enviar
de pagar, vamos dizer, esses frascos de orquídeas. Então, para um orquidófilo comum, não vale a pena investir nisso. Então, só colecionadores que começam a se dedicar a fazer e orquidários profissional. Muitas vezes o que acontece é os orquidários profissionais a disponibilizar a venda de frascos, né, para os colecionadores e até para outros públicos, pessoas que querem arriscar. Mas muitas vezes esses frascos eles já têm um custo mais elevado. Tudo isso tem que se pesar na balança. Como eu falei, é 1 ano praticamente da geração da cápsula, é 1 ano de laboratório e mais aí de 4 a 5 anos para começar a ver a flor. Então, para se ver flor, a partir de que eu cruzei essa flor hoje e até ver flor nessas mudas, vai em torno de 6 a 7 anos. Isso é um custo que se justifica da orquídea, e muitas vezes as espécies. Algumas espécies são muito caras e outras são bem mais em conta, né? Hoje o acesso à orquídea em produção em massa já está bem mais acessível para muitas espécies que se tornaram comerciais. Plantas que são chamadas no mercado de híbridos, né? São plantas comuns que hoje você encontra, por exemplo, né, uma Phalaenopsis, um Dendróbio nobile, com facilidade hoje no mercado, em redes em floriculturas. Por exemplo, você vai aqui em Olambra, você vai encontrar muita orquídea, vandas, que é uma planta também que é importada, que não se consegue reproduzir no país, mas já está acessível ao público, como outras catileias híbridas também. Um mercado que já se torna plantas que são mais raras, já tem preços bem diferenciados. O que eu quero dizer plantas raras? Dependendo da espécie, tem plantas que custam R$100, que é o mercado comum, vamos falar assim, 200, 300, 500. Tem plantas que valem 1.000, 5.000. Chegou a sair plantas a 70, 100 mil reais. Isso, o que determina o preço da planta? É a qualidade técnica das pétalas, sépalas, a armação, a geometria da flor e a coloração. Coloração também é um colorido diferente, uma anomalia que deu na genética da flor, ela expressa esse erro genético na cor e isso se torna raro. Então isso eleva o preço, ou se é comum, é a lei da oferta e da procura, né? Então é bem assim que se chega aí em valores de orquídeas mais baratas e plantas mais caras, né? Você disse que o Orquidário Covolan é o maior do país em catileias valquirianas. Sim. Como é que vocês decidiram fazer dessa espécie de orquídeas o seu carro-chefe? Na verdade, essa história começou com o Covolan, né, com o Marco Covolan, né, onde também começou para ele há 22 anos atrás como um hobby, né, onde também colecionava diferentes espécies, né. Todo orquidófilo começa cultivando de tudo um pouquinho e com o passar do tempo ele vai aprimorando o gosto. No caso dele, ele também começou assim, e que fazia trocas com os amigos e muitas vezes com pessoas de coleção. E isso ele foi também aí aprimorando, assim como ele, assim como eu e muitos se apaixonam. A espécie Catileia valquiriana é uma espécie brasileira, né, nativa do nosso país, em algumas regiões. E ele na época, como ele já contou isso para mim, para muitos aí, ele viu que não tinha esse melhoramento e ele começou a correr atrás. Ele me conta pra gente que na época não era tão disponível quanto é hoje, não tinha essa disponibilidade de plantas e o valor era altíssimo, né, para adquirir uma planta melhor. E ele conta que ele viajava o país, pegava avião, ia para tal exposição em Belo Horizonte, viajava para outros lugares para buscar as melhores plantas, as melhores matrizes. E com isso ele foi afinando, cruzando essas plantas. Hoje, por exemplo, aqui o Orquidário hoje tem mais de 450 cruzamentos e fez com que a qualidade de valquirianas maior do país, né? Temos muitos, vamos falar assim, concorrentes, mas assim, amigos, né? Concorrentes, amigos que cultivam e também tem muita qualidade
mas o acervo, assim dizer, o acervo genético de matrizes é muito grande, ele investiu muito nisso, né? E fazendo com que, como ele cruzou muito, fazendo com que tendo muito cruzamento e resultados também de boa qualidade, né? Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Rodrigo Monteiro, administrador do Orquidário Covolan e criador do canal no YouTube A Ciência das Orquídeas. O Orquidário Covolan já recebeu prêmios por orquídeas. Fala um pouco pra gente sobre esses prêmios. Sim, o Orquidário Covolan já recebeu muitos prêmios, né? Premiação dessas plantas, das catileias valquirianas, né? Em eventos aí renomados, né? Fazendo com que isso também valorize ainda mais o plantel. Então isso é muito importante para um colecionador. Levar plantas em exposição para conseguir uma premiação e ser premiado. Isso valoriza o seu plantel, valoriza o nome do orquidário, e isso é de suma importância, desde um colecionador até um orquidário profissional. Recebemos sim vários prêmios, né? Ano passado mesmo, pelo que eu me lembro, acho que foi 3 premiações que tivemos também, mas tem já várias premiações do passado. Eu não sei a conta, mas tem bastante. Os prêmios que são mais valorizados são os eventos, grandes eventos, né? E esses, com certeza, a gente tivemos premiações em grandes eventos, mas a emoção de ganhar um prêmio sempre é grande, porque cria um laço emocional também, né? Principalmente com as plantas, porque a gente acaba criando vínculos com a coleção. Por mais que é um orquidário profissional, mas todo colecionador, ele tem um negócio. Mas ele continua sendo colecionador. E colecionador muitas vezes é chato, é cri-cri. Sabe aquela pessoa que ela olha tudo, os detalhes. Então isso faz que quando um colecionador ganha um prêmio, a questão sentimental e emocional é grande também, porque você cuidou, você cultivou. Só que também tem os prós e os contras nessas histórias, né? Muitas vezes a gente fala que nem está falando de premiação, de sentimento e tal, mas também a gente perde muitas plantas. E muitas vezes os orquidófilos, até a pessoa que compra uma orquídea, eu recebo mensagens, as pessoas sempre me perguntam, mas vocês não perdem orquídea? Perdemos também. Matamos também orquídea, não porque a gente quer matar, porque a planta também é que nem ser humano, tem pessoas que estão com a imunidade melhor e outras não. A planta é a mesma coisa. Então a gente também perde orquídea, e isso também é frustrante para um colecionador. Assim como é emocionante ganhar um prêmio, também é frustrante perder plantas. E esse sentimento é expresso desde quando se inicia o cultivo de orquídea e se mantém. Então o colecionador se alegra muito em ganhar prêmios, né? Mas também se entristece quando perde uma planta. Você disse que cada espécie, cada orquídea tem a sua particularidade para cuidar. E por isso a dificuldade de uma pessoa, um amador, manter suas orquídeas. Então, se você fosse dar uma dica para alguém que está começando, você diria para ele ter várias espécies de orquídeas, vários tipos de orquídeas, ou fazer de uma só espécie para ficar mais fácil? Para uma pessoa que está iniciando o cultivo de orquídea, eu indico plantas que são vendidas realmente em mercado, em floriculturas, né? Ou até em mercados como Olambra, Ceasa. Por quê? São plantas que são mais fáceis de se cultivar. As espécies em si, os híbridos, são plantas que foram cruzadas entre espécies e se tornaram híbridos. Vêm os híbridos primários, depois secundários, e se tornando uma planta comum, para que se chegue uma planta de fácil cultivo. O grande exemplo disso é a Phalaenopsis, que ela é uma planta asiática, mas se adaptou muito bem dentro de casa, porque é uma particularidade dela, ela requer menos luz, e você vai molhando ela 1, 2, 3 vezes na semana no máximo, ela se adapta muito bem. Porém, outras espécies já são mais exigentes. Por exemplo, a própria catileia. Catileia, quando eu falo catileia, é uma família toda de catileia. Cada uma tem as suas particularidades. Uma requer mais luz, outra requer um pouco menos. Você pode ter várias espécies. A maioria dos orquidófilos tem de tudo um pouquinho. A questão é
entender cada uma delas, você tem que conhecer um pouquinho. Isso vai com o tempo, você vai aprendendo. Se você se dispor a aprender, a pesquisar, a estudar um pouquinho de cada espécie, você vai achar uma posição dentro do seu orquidário. Quando eu falo dentro do seu orquidário, é dentro ali do seu cantinho, dentro do seu jardim, onde você cultiva uma planta que é mais luz, outra que é menos, outra que é mais umidade, a outra que é menos umidade. Então o grande segredo é entender isso. Dependendo da sua estrutura, do seu orquidário, para certas plantas você vai precisar ter uma estrutura melhor, uma condição melhor. Porém, há outro fator. Tem plantas que eu não consigo pegar de uma região do país e levar para outra região, e essa planta ela não vai ter aquelas condições, por exemplo, a umidade relativa. Uma planta que vegeta, uma planta assim é sofronites, vive numa altitude acima, vamos falar na média aí, acima de 500 metros ao nível do mar, 800 metros, e eu quero levar essa planta a nível do mar. Essa planta eu não vou conseguir cultivar lá. Por quê? Você tirou ela extremamente, é uma coisa que você não consegue dar isso para ela lá na região da praia. Então é isso que precisa entender. Agora, muitas vezes você vai comprar uma planta sem saber, vai perder depois que você vai saber disso. Então esses erros é comum de acontecer. Outro, por exemplo, que se acontece muito, que acho que todos aqui quase não conhecem, é o cimbídio, que tem no mercado. Muitas vezes, o cimbídio, que você vê aquela planta muito bonita, ela é cultivada na região sul. Lá na região sul, ou de forma artificial, para ela florescer, você precisa dar uma condição de diferença de temperatura. Se você não proporcionar isso para ela, você não vai ver flor nunca aqui na nossa região, porque aqui é muito calor e não faz essa diferença de temperatura durante o dia e à noite. Na região sul já é normal isso acontecer, então lá floresce muito facilmente. Aqui na nossa região, por exemplo, Nordeste, Norte e Nordeste, já é mais difícil. Muitas pessoas apelam para enfiar a planta dentro de uma geladeira para acontecer, para ver ela florescer. A pessoa que quer iniciar o cultivo, ela com o passar do tempo ela vai aprendendo. Você pode sim ter quase de tudo dentro do seu orquidário, cultivar de tudo um pouquinho, de espécies e híbridos, mas tem que sempre se atentar estudando e aprendendo sobre esses detalhes. Errando que se aprende, né? Nós compramos as orquídeas, a gente vê aquela coisa maravilhosa no mercado, na floricultura, no Ceasa, nos produtores, e a gente leva para casa, esperando que a planta floresça o ano seguinte. Mas a gente fica triste que isso não acontece. Especialmente aquela Wanda, que dá um pouquinho de trabalho. Conta pra gente, dá essas dicas, como é que a gente tem que cuidar um pouquinho disso e se é possível que a gente consiga que faça florescer o ano seguinte. Sim, é possível sim. Essa é a dificuldade de muitas pessoas que compram as suas primeiras orquídeas, né? O grande segredo para se ver a floração no próximo ano é a luz correta para a sua planta, podendo ser um pouco mais de luz para algumas e outras menos. No caso da Wanda, é uma planta que exige também muita luz. Mas um outro detalhe muito importante a se lembrar da Wanda, ela é uma planta asiática. A Tailândia, lá chove muito. É que nem em época de verão aqui no Brasil, que chove diariamente. Lá é assim o ano todo praticamente. Por chover muito calor e alta umidade, ela lá consegue se cultivar em raízes nuas, porque ela absorve a umidade da própria chuva, na água da chuva que cai, e quando não está chovendo, o ambiente que ela está ali está úmido, como para nós em épocas de chuvas. Mas um grande diferencial, para se cultivar Wandas, você pode também cultivar elas em vaso. Compre uma Wanda, enrole ela, molhe as raízes, enrole ela, coloque ela dentro de um vaso e um substrato para que ela se mantenha mais úmida. Já é um grande avanço para se cultivar Wanda. Mas como eu disse, né, voltando, o principal fator para uma orquídea florescer, Wanda, Catileia, qualquer uma delas, é a luz.
Se você não der a luminosidade correta para ela, não der a água corretamente e não adubar, você não vai ver flor. Mas não se esqueça, se não tiver a luz correta e você molhar e adubar, ela também não vai florescer. Ou pode até florescer, mas com uma flor menor, mais feinha, ela não vai expressar aquela floração maravilhosa, como você vê ela sendo cultivada dentro de um orquidário que está dando essas condições ideais para ela florescer. Ela precisa de luz para realizar a fotossíntese e poder florescer no próximo ano. Rodrigo, se alguém quiser visitar seu orquidário, fazer compras, como é que faz? A gente trabalha, vamos falar assim, de porta fechada por agendamento, né? Mas a gente sempre está aqui de segunda a sexta-feira. Se você quiser entrar em contato comigo através do telefone, né, que é o 998495272, pelo WhatsApp, ou me ligando, me chamando, a gente sempre está aqui. Só me comunicar, a gente alinha certinho e você venha nos visitar. A melhor época para vir aí no orquidário é no período da floração, que se inicia em maio, né, e vai até agosto, setembro, dependendo do ano, que é o que as pessoas querem vir ver, as flores, né? E quem vem se apaixona. Então você é o nosso convidado especial aqui. Venha nos visitar, estamos sempre com as portas abertas, né, para receber você, principalmente o amador, porque são eles que começam essa paixão, né? E também você, colecionador, que quer começar uma coleção, você está vindo no lugar certo. Portas sempre estão abertas e estamos aqui. Obrigada, então, Rodrigo, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Eu também agradeço a oportunidade, né, de estar participando, podendo aí contribuir e divulgar também tanto o orquidário, as nossas plantas e compartilhar essa paixão, né? Venha nos conhecer, venha participar lá no canal do YouTube, chama A Ciência das Orquídeas, né? Se inscreve lá, a gente sempre está postando vídeos e eu agradeço por participar e por ter essa oportunidade também, Marta. Muito obrigado por estar aqui participando com a gente do nosso trabalho. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.